pessoal, meu nome é Ricardo Normando. Agradeço aqui ao convite do professor Cássio para conversar com vocês sobre física, né? Eu sou professor de física e estou aqui para conversar com vocês sobre algumas ideias. E o que nós vimos discutindo em termos de física num modelo mais dentro da física mais moderna, né, é com relação à dualidade de onda e partícula. Então, a gente vem fazendo dentro das turmas do terceiro ano e até dentro das turmas do segundo ano esse tipo de discussão. E, afinal de contas, a luz é onda ou é partícula? Para a gente entender esse processo, eu tenho que entender como foi que a história inteira começou. Eu tenho aí duas teorias que eram contrárias, né? Lá no século XVII, século XVIII, e dois dos grandes envolvidos inicialmente foram Isaac Newton e um antagonista dele, né, digamos assim, um arqui-inimigo dentro da história da ciência, que era Robert Hooke. Então, Isaac Newton, ele tinha dentro do seu modelo, né, um modelo mecanicista, um modelo determinístico, o modelo corpuscular, a teoria corpuscular da luz. E aí o que acontece? O que ele acreditava? Né? Que as partículas, a luz era formada por um feixe de partículas muito pequenas, tá? Microscópicas. Esse modelo depois é levado em conta pelo Albert Einstein do efeito fotoelétrico, né? Mas antes disso o Newton já defendia. Isso porque esse modelo ele explicava muito bem os fenômenos da reflexão e da refração. O Thomas Young, ele vai confirmar uma ideia que era defendida pelo Robert Hooke, né? Você deve ter ouvido falar do Robert Hooke antes da física lá na biologia, quando você começou a estudar a célula. Ele é o primeiro microscopista que realmente desenvolveu estudos nessa área. Aplicados, foi o primeiro que viu uma célula, enfim, você pode discutiu isso certamente dentro das aulas de biologia. E o Robert Hooke falava da teoria ondulatória, mas não tinha como provar. E o Newton, com o seu caráter muito meticuloso, e ele não aceitava ser contrariado, então ele sempre tinha provas para tudo que ele fazia, ou pelo menos para muita coisa que ele produziu, ele consegue provar que a luz obedece ao modelo de partículas quando ele prova a reflexão e a refração. Tem um livro do Newton, o Ótica, para quem não conhece, onde ele explica todos os fenômenos. Tá? Só que a teoria do Robert Hooke não era absurda. E lá no século XVIII, né, início do século XIX, o Thomas Young prova que a luz também é uma onda, já que a difração e a interferência de luz, elas são fenômenos puramente ondulatórios. E aí fica aquela história, a luz, afinal de contas, é onda ou é partícula? Então, para isso, a gente vai fazer uma comparação. Para a gente entender esse processo, a gente vai fazer uma comparação e vai pegar uma figura que é muito conhecida dentro das ilusões de ótica, que é essa figura aí. Tá? Então, o que você vê? Se você observar, você pode ver duas pessoas já de uma certa idade, tá? Um senhor e uma senhora, ou você pode ver um casal onde o rapaz está com um chapéu, um violão, tocando alguma coisa aí para a moça, né? Se você for observar, você não consegue ver as duas figuras simultaneamente. Ou você vê a primeira dos dois idosos, ou você vê a segunda do casal mais jovem. A isso a gente chama de complementaridade. E aí você vai guardar esse termo, complementaridade. Então, diante disso, a coisa é a seguinte. Você tem aí o fenômeno da reflexão, bem aqui, e da refração. Esses fenômenos você já deve tê-los estudado a essa altura do campeonato, né? Então, esses dois fenômenos provam que a luz é uma partícula, assim como defendia, né, Isaac Newton. Então, todos os experimentos ele conduziu, ele foi muito meticuloso em comprovar. Cometeu alguns deslizes na teoria sobre a luz dele, e um dos deslizes vai ser o apoio para a história da luz como uma onda, quando Maxwell, James Leclerc Maxwell, ele prova que a luz tem uma velocidade finita. Né? Para Newton, o que acontecia?
Vamos subentender que o Sol subitamente sumisse. Então, todos os planetas imediatamente partiriam numa órbita retilínea, seguindo pela tangente em relação ao que estavam naquele momento, né, em que o Sol desaparece. E o Maxwell prova que não, que essa informação do sumiço do Sol até ir chegando aos planetas demora um certo tempo, e aí o Maxwell coloca a questão da velocidade da luz. Então, a coisa começa a ficar meio que estranha, porque o Thomas Young já tinha provado que a luz é uma onda, então se é uma onda, ela tem uma velocidade pré-determinada, ela tem um comprimento de onda pré-determinado, e agora o Maxwell ele determina, né, no início, no final do século XIX, começo do século XX, a velocidade da luz, né, uma das constantes da natureza, até então conhecidas, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Né? E aí, apesar desse fato, esse é um ponto em que a teoria do Newton ela tem uma falha. A velocidade da luz não é infinita, não é instantâneo que o Sol desaparecer e os planetas perceberem essa ausência, vamos usar esse termo, perceber, isso não é instantâneo. Leva um certo tempo, e quanto mais distante o planeta está do Sol, né, maior a demora. Então, a gente sabe hoje que a luz do Sol, para chegar ao nosso planeta, leva cerca de aproximadamente 8 minutos. Então, se o Sol sumisse agora, nós só iríamos descobrir depois de 8 minutos. E isso dá todo um caráter diferenciado à teoria da luz. E aí vão surgir, no final do século XIX, começo do século XX, estudos mais aprofundados para responder essa pergunta: a luz é onda ou é partícula? Então, esses dois cidadãos, um francês, né, o Louis de Broglie, ele desenvolve uma tese de doutorado em 1924, onde ele vai falar de ondas de matéria. Então, nós temos ondas mecânicas, tá, como o som, ondas eletromagnéticas, como a luz, e ondas de matéria, obedecendo a um princípio que a gente chama de princípio da dualidade. É um dos princípios básicos que regem a mecânica quântica. Então, quando você vai estudar os postulados básicos da mecânica quântica, está lá o princípio de Louis de Broglie, né, o princípio da dualidade. Então, ele desenvolveu o conceito de ondas de matéria, e dentro da tese de doutorado dele, ele diz que existe, ou que deveria existir, uma dualidade entre matéria e onda. Assim como é para a luz, que pode comportar-se tanto como partícula, quanto onda. E aí, vamos retornar ao termo que nós já mencionamos, que é a complementaridade de Niels Bohr. Tá? Foi um grande companheiro, um grande amigo de Albert Einstein, onde ele coloca assim, bacana, Louis de Broglie tá corretíssimo, só que tem um detalhe, existe uma complementaridade. Partícula e onda, eles não existem simultaneamente. Esses dois comportamentos, eles não são simultâneos. E aí entra um negócio muito estranho no nosso pensamento de mecânica quântica, que foge completamente ao nosso senso comum, digamos. O fenômeno ele vai depender do referencial do observador. Então, esse conceito de referencial ele vai ser importantíssimo para a mecânica quântica, assim como foi em outros momentos da história. Vamos pegar um exemplo. Vamos partir do pressuposto de teoria heliocêntrica e teoria geocêntrica. O Sol é ou não o centro do universo. A Terra é ou não o centro do universo. Então, isso foi problema por muitos anos, por causa de referencial. Muita gente teve problemas com a Igreja Católica e com o Tribunal de Santo Ofício, a Inquisição, porque, na prática, na realidade, nós que estamos na Terra vemos o Sol se movendo. Então, não é absurdo, é tanto que até hoje nós utilizamos termos como o nascer do Sol, o pôr do Sol, dando ao Sol o movimento. Só que isso hoje a gente sabe que é uma questão de referencial. Para nós que estamos na Terra, o Sol está em movimento. E para o Sol, a Terra está em movimento. Então, o conceito de repouso e movimento é recíproco. Então, o que acontece? Na complementaridade, o observador ele ganha um papel muito importante. Vai depender de como o fenômeno é observado, se ele é observado do ponto de vista interno da experiência ou externo da experiência. Então,
Então, quando você está dentro da experiência quântica, quando você é um elétron, que você está lá no fenômeno, você é uma partícula. E quando você é externo a esse fenômeno, você é uma onda. E você observa isso no experimento da fenda dupla. Tá? Então, é o experimento que o Thomas Young conduz, que vai provar que a luz sofre difração e interferência. E aí, esse termo complementaridade ele é importantíssimo, porque ele vai mostrar que dentro da ciência, dentro da física, onda e partícula são duas coisas distintas. E isso é a base da mecânica quântica. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nos nossos aparelhos de telefone celular, nós estamos no âmbito da mecânica quântica, no âmbito da teoria da relatividade, as telas de plasma e outras tecnologias modernas. E quando nós temos, por exemplo, aquelas portas de shopping, nós temos a luz se comportando puramente como corpúsculos, como matéria, que é o efeito fotoelétrico defendido pelo Albert Einstein. Então, é interessante que você perceba aqui detalhadamente o seguinte, o que é importante nesse raciocínio. Que você perceba que a luz ela tem um comportamento dual, assim como qualquer elemento de matéria. Qualquer matéria apresenta um comportamento dual. E você pode dizer, então eu apresento um comportamento dual, você, aluno, sim, apresenta. Só que o comprimento de onda é tão pequeno que é imperceptível, mas é possível, e o Luigi Broglio faz isso, ele mede, ele calcula, isso aí é um assunto para um outro momento, tá? O intuito agora era conversar sobre essa diferença, era discutir sobre essa diferença entre luz ser onda e ser partícula, que é um dos pressupostos básicos da mecânica quântica, que já foi conversado, já foi discutido isso em outros momentos do Enem anteriormente, tá? De como é que essa diferença acontece e qual é a diferença básica, inclusive sobre o princípio da complementaridade. Então, em versões anteriores, isso já foi conversado. Então, o princípio da complementaridade ele é muito básico, ele é muito simples. Ele diz, olha, onda e matéria não coexistem. Luz e demais radiações eletromagnéticas não exibem os dois comportamentos simultaneamente. E aí, quando a gente fala de onda, o Luigi Broglio ele faz o aprofundamento de que é possível calcular esse comprimento de onda levando em conta uma constante da natureza que a gente chama de constante de Planck, que aí, como eu disse, é assunto para um outro momento. Então, é claro que a luz pode sim ser onda e ser partícula. Vai depender de como o observador, né, observa o fenômeno, qual é o fenômeno observado e qual é a posição dele no experimento. Então, quando ele é parte da experiência, a gente observa partículas. Quando ele é externo à experiência, nós vemos onda. Tá? E eu vou deixar, vai aparecer aqui em algum canto da tela, o link para você ver um dos experimentos do Dr. Quantum falando sobre a questão do experimento da fenda dupla. O Dr. Quantum é um personagem que foi criado pelos norte-americanos para ensinar mecânica quântica para crianças. Então eu vou deixar o link para você ver o experimento da fenda dupla aí. Obrigado pela atenção e até o próximo encontro. Agradeço ao professor Cássio mais uma vez pelo convite. Um forte abraço a todos e até a próxima.